Nós estamos começando agora o Maximiza 80/20, é um programa onde a gente faz a troca de informações, troca de experiências com empresas para poder trazer um pouco de positividade também, mensagens positivas, né? Nesse período de pandemia que a gente está vivenciando e que, de certa forma, está afetando toda a cadeia produtiva e econômica no Brasil e no mundo. Nicolas, quero agradecer a sua presença, a sua participação conosco, ter aceitado o nosso convite. Para nós é muito importante estar conversando contigo, fazendo essa live, né? O Nicolas é gerente de marketing sênior da Thermo Fisher Scientific e eu gostaria que você vamos começar agora as perguntas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco da Thermo Fisher no mundo e no Brasil. A gente sabe que é uma empresa global, referência na área da saúde, na área da medicina, mas queria que você pudesse falar um pouquinho, apresentar para nós a Thermo Fisher. Beleza, bom dia, Rodrigo, Kent, obrigado aí pelo convite. Legal estar aqui com vocês. Bom, a Thermo Fisher é a empresa líder mundial a serviço da ciência, né? Então, você falou uma empresa hoje presente em todas as regiões, virtualmente em todos os países, direta ou indiretamente. A gente tem uma rede de distribuidores muito grande também. A gente já passou a barreira de 25 bilhões de dólares de faturamento anual, são 75 mil funcionários no mundo todo. A gente investe $1 bilhão em pesquisa e desenvolvimento e é uma empresa que também cresce inorganicamente, então a inovação, né, é uma coisa que está no nosso DNA. E no Brasil, nós somos mais ou menos 400 pessoas, né, e a gente tem uma estrutura completa, desde toda a estrutura de back-office, logística, importação, parte regulatória, até, obviamente, atendimento ao cliente, times comerciais, suporte. Então, a gente já está há algum tempo aqui no Brasil atuando de maneira direta para alguns negócios, com distribuidores parceiros para outros, para trazer toda a nossa tecnologia e mais de 1 milhão de produtos que a gente tem para o mercado brasileiro também. Maravilha. Queria que você falasse um pouquinho para nós, Kenneth também, por favor, diretor de tecnologia da 80/20, se quiser complementar. Quem que é o cliente, quem que é o público da Thermo Fisher? Então, essa é uma boa pergunta. A gente divide, falei do número de produtos aí, né? A empresa é bastante diversa e a gente divide os nossos segmentos em 4 grandes segmentos, né? A gente tem a parte de diagnóstico, o healthcare como um todo, o mercado acadêmico, governo, pharma e biotech, biotecnologia, que também é bem importante, e a parte industrial, né? ou aplicada. E dentro desses segmentos que são bem diversos e amplos, a gente atende virtualmente todos os clientes, né? Nós somos uma empresa que, via de regra, atende através dos nossos clientes, né? E muitas vezes esse não é o público final, mas pode imaginar a quantidade de personas aí que a gente atende. Então, quando a gente fala de segmentos tão amplos, e a gente vai desde, né, um analista de laboratório até um decisor de compras e cargos altos na hierarquia dentro desses segmentos e formadores de opinião também. E é interessante quando você fala das múltiplas personas, né? Porque quando a gente vai fazer relacionamento com essas pessoas, dá para perceber que o contexto de cada uma é totalmente diferente, né? Você fala da parte industrial aplicada, a conversa com esse cara, ainda que a gente esteja no horizonte de pesquisa, num escopo mais específico, é totalmente diferente da abordagem acadêmica, né? Aí a gente vai para a realidade de hospital, é outra comunicação, né? Então, acho que é um dos desafios de comunicação de vocês, tanto de ter um range tão amplo de produtos e também de targets, né? De clientes diferentes que a gente precisa conversar, né? Com certeza. E essa segmentação é uma área que a gente coloca muita energia, né? Porque, você falou aí, são mercados muito, assim, em alguns pontos eles parecem, mas mesmo dentro de um desses segmentos aí, a gente vai construir personas, né? E como eles são amplos, a gente tem uma variedade de clientes, público-alvo aí para atingir. E às vezes até se você tem um produto que é mais horizontal, né? E aí você consegue realmente atender aos vários públicos. Mas às vezes, né, cara, a gente que foi se aproximando e conhecendo mais o portfólio, tem produtos que são assim extremamente específicos e fechados, né? Aquele produto serve só para aquele pequeno grupo, né? Exato, e às vezes você tem uma tecnologia que é abrangente, né? Que atende a vários públicos, mas tem aplicações dessa tecnologia completamente diferentes. E aí, de novo, a segmentação
ela é crítica, né, para você conseguir falar com os clientes. E Nicolas, aproveitando a curiosidade, e do ponto de vista de onboarding, quando você traz alguém da equipe para dentro, uma pessoa nova, como que é o tempo de ambientação, assim, dessa pessoa começar a conhecer todas essas unidades de negócio, de conhecer cada uma das divisões, segmentações? Demora muito isso também, cara? Então, exemplo legal, esse ano, desde janeiro para cá, a gente teve 2 funcionários novos. Falando da nossa estrutura de marketing, né, na América Latina. A gente teve 2 funcionários novos. E, por um lado, você fala assim, é muita coisa para conhecer. E uma expressão comum fala, putz, é gigante a empresa. Né? E realmente é. Eu não domino nem de longe a maioria dos nossos produtos. É muita coisa. Por outro lado, é muito intensa, né? Então, assim, porque a gente tem uma presença muito forte, porque a gente atende, de novo, a variedade de clientes, você aprende on the job muito rápido. Então, quando entra, muita gente toma meio que um susto, quando vai ver o tamanho do portfólio, a complexidade, a gente se divide em grupos, divisões, unidades de negócio, não é tão simples e trivial, mas, por outro lado, é tão intensa que o pessoal, às vezes, depois de 2 meses, fala, putz, parece que estou aqui já há 1 ano, já começa a entender. Ainda assim, você continua aprendendo, né? Uma estrutura, acho que estou falando por várias empresas aí, que tem uma estrutura parecida com a nossa, você acaba aprendendo coisa no dia a dia. Mas é uma coisa de aprendizado não imediato, eu diria, porque a complexidade é razoável. E toda vez que eu converso com a galera field sales, assim, que está mais ligada diretamente a ofertar os produtos, eu sempre me espanto, cara, porque quanto mais eu vou me aproximando, conhecendo um pouco das divisões, das aplicações, eu tenho um afã, assim, por ciência, então me interesso mais por conhecer as tecnologias, mas, assim, eles me dão um show, assim, um baile, né, de conhecimento, de aplicação, às vezes de falar, pô, mas essa aplicação ela tem que ser interpretada de outra forma, a gente faz um bate-bola de conteúdo que é bem legal também. Cara, vou te falar, a gente sempre fala que obrigatoriamente você se torna, se não você vai se tornar humilde, você precisa ser humilde na Terra, porque é tão específico, tem tanta coisa que sempre tem alguém que sabe muito mais que você. Então, eu me considero, às vezes eu falo com vocês, mas dentro eu falo muitas vezes, eu sou leigo estou numa conversa com um especialista, eu falo, pessoal, eu sou leigo aqui, porque vocês sabem muito mais que eu, né? A profundidade intelectual para atender esse tipo de cliente, alguns nichos mais exigentes ainda, né? Você vai para um segmento aí como diagnóstico, quando você começa uma área de indústria, uma área aplicada, é um nível de detalhamento muito grande. Então, a gente tem um pessoal extremamente técnico aí que, às vezes, eu não consigo nem dialogar muito com os caras. É outro nível de profundidade técnica. Nicolas, me diz uma coisa, por favor. Como que vocês receberam essa mensagem, né, lá em março da pandemia? Como que a pandemia, a Covid-19, ela impactou as operações de vocês, Brasil, América Latina? Quais foram as reações que vocês adotaram, né, as posturas que vocês adotaram frente a esse momento aí que a gente está enfrentando? Legal, acho que preciso talvez dividir em duas áreas para responder a tua pergunta. Externamente, então, para os nossos clientes, o que acontece é que, até por essa extensão de portfólio, a gente tem muito cliente que está na linha de frente de combate ao coronavírus, né? Então, virtualmente, todos os laboratórios diagnósticos estão fazendo testes, seja com parceria com governos, seja na iniciativa privada, eles usam a nossa tecnologia, que foi uma das primeiras a ser aprovada lá pelo FDA, pela Anvisa também, e é o padrão ouro, né? Que é a tecnologia de PCR em tempo real. Então, para esses clientes, a gente está tendo um contato diário para atender a demanda, para trabalhar também com a área de suporte, extremamente importante. Nosso pessoal de engenharia, de serviço, instalou dezenas e dezenas de máquinas aí no período de quarentena. Então, a gente sabe da importância desse trabalho, porque, de novo, isso é o reflexo no que a gente, né, como indivíduos na população, vamos ter na nossa possibilidade de teste. E, obviamente, para uma outra parcela de clientes que não está nem um pouco relacionada ao coronavírus, a gente viu uma demanda cair de maneira abrupta, né? Porque com a quarentena, a atividade econômica que não está ligada a isso, ela foi bastante impactada. E, internamente, que é outra parte da pergunta, a gente teve desde o início, inclusive a gente começou o mecanismo de interagir com o CEO, né? São 75 mil pessoas, ele faz uma call para todo mundo para explicar o status, para nos atualizar. E, assim, desde a primeira interação, a segurança do nosso time é o principal, né? Então, obviamente, seguindo todos os protocolos de recomendação, a gente tem inúmeros sites, só no Brasil são 3, né? Então, a gente tem produção, a gente tem
2 escritórios, um principal, e o que a gente tem feito é prezar pela segurança de todo mundo. Então, no momento que quase virtualmente a empresa toda ficou trabalhando de home office, né, uma coisa que está acontecendo com quase todo mundo, mas a gente fez isso bem cedo, nessa escalada aí da pandemia, e mantém até agora. E por mais que, de novo, né, essa é uma conversa que vai muito a nível estadual, às vezes até de cidade, cada uma tem um momento, né, da pandemia, uma recomendação, a gente está sendo bastante cauteloso com essa volta. Então, a gente sabe que quando acabou a quarentena, pode voltar, mesmo assim, a gente não vai colocar todo mundo no escritório de novo, existe uma série de precauções aí, protocolos para garantir que todo mundo esteja bem. Mas impacto inevitável, né? Como você falou. Eu vi muitas empresas, muitos profissionais que ficaram com certo pânico, né? Quando recebeu você acaba sendo bombardeado com muita frequência pela mídia, por assim dizer, né? Pela imprensa, e muita gente ficou com a desesperança, né? Muito tenso, muito preocupado. Eu imagino que dentro da Thermo Fisher isso não chegou a acontecer, mas foram criados alguns programas para tentar amenizar um pouco o impacto dessa notícia com os times. Poxa, são 400 colaboradores, é muita gente, né? Muito profissional envolvido no dia a dia e com o sucesso da empresa, né? Você poderia falar um pouquinho a respeito disso para a gente, das estratégias de comunicação interna, né? Claro. Acho que assim, cada um reage a reação é muito individualizada, né? Então, talvez, obviamente, quem tem um pouco mais de conhecimento técnico sobre qual que é o nosso papel, como a gente está trabalhando com os clientes, pode ser que fique um pouco menos, tenha ficado no início um pouco menos aflito com a situação, mas acho que invariavelmente todo mundo ficou preocupado em algum momento. A gente incentivou e aumentou os mecanismos de interação, principalmente com o líder local, falando com todos os funcionários o status, onde a gente está, o que a gente tem feito. A gente tem um comitê, né, interno para se alguém tem algum caso, se tem algum familiar, alguém que eventualmente tem aqui no site por uma maneira ou outra, à medida que a quarentena volte, a gente tem monitorando isso de uma maneira muito ativa. Mas sim, a gente incentivou, a gente acentuou bastante os mecanismos de interação para compartilhar o que a gente tem feito. E até quando você pega essa variedade aí, né, de segmentos que a gente atende, essa diversidade de pessoas dentro da companhia, umas que estão muito ligadas ao que está acontecendo no coronavírus, outras nem tanto, a gente também criou fóruns para trazer conhecimento do que a gente tem, como a gente tem contribuído em parceria com nossos clientes. Então, eu falei da testagem já, né, que acho que é o principal, mas a gente também está trabalhando com alguns, por exemplo, no desenvolvimento de vacina, né? Então, assim, também eu acho que o funcionário da Thermo ele fica um pouco mais confortável de ver que o que a gente entende já, o que a gente tem de produto, de tecnologia, de qualidade e também o nosso trabalho no dia a dia possibilita ou está de alguma maneira ajudando a sociedade como um todo. Então, acho que é assim que a gente está encarando. Que legal, Nicolas. E você comentou também sobre e-commerce, né, cara? A gente queria ver bastante a tua visão com relação a essa migração. É claro que a empresa já vinha, né, numa migração, num projeto ligado ao uso do e-commerce pelos clientes, etc. Como que você sentiu? Vou pegar um dado rápido. O Magazine Luiza lançou um demonstrativo de resultado agora já do ano 2020 e mostrou que 57% das vendas em 2020 deles foi nas lojas virtuais. Naturalmente, foi na loja virtual no caso, e naturalmente, né, o desafio de lojas de shopping que dependem de muita circulação é muito diferente da operação da Thermo Fisher, claro. Mas você viu um avanço aí, utilização, adoção do e-commerce? Como que você sentiu isso por parte dos clientes? Então, a Magazine Luiza acho que talvez seja um ótimo exemplo, né? Porque é a empresa número 1 reconhecida nesse momento e eu acho que a venda ela acaba sendo também reflexo da imagem que a empresa passa, né? Então, todas as pesquisas mostram que a Magazine Luiza se não a primeira, uma das primeiras em reconhecimento de marca do que eles estão fazendo durante a pandemia. E eles estão num processo de transformação digital bastante acentuado. Eu vejo assim, essa transformação digital, ela está sendo acelerada, né? Ela já acontecia. Se a gente olhar o que acontecia mesmo antes de olhar lá no final de 2019, quando não tinha nenhum caso, não acontecia, a crescente do e-commerce mundial e ela era visível, só que é óbvio que ela acontece em estágios diferentes, dependendo da maturidade do mercado, né? Estou falando de região e também de segmento. Então, no nosso caso, a gente estava vendo que
Primeiro, um parêntese é que a gente ainda não tem tudo disponibilizado no e-commerce, tem um pouco a ver da nossa estratégia de go-to-market, tem uma parcela dos nossos produtos. Para essa parcela, que é significativa e aumenta a cada dia, a gente viu uma crescente evolução, né? Um crescimento expressivo ano após ano. Isso estava acontecendo também em janeiro e fevereiro. Quando chegou março, o que aconteceu foi o seguinte, como falei anterior, né? A gente atende muito cliente que está na linha de frente do coronavírus, mas a gente atende muito cliente que praticamente parou, né? Ou teve atividade bastante reduzida por conta de tudo que está acontecendo. E a comercialização no que está relacionado ao coronavírus, ela tem uma discussão bastante profunda, muitas vezes técnica, tem uma questão de volume, né? Então, assim, a quantidade, magnitude de ordens, pensa no mundo todo querendo fazer testagem, a quantidade de pedidos e de testes necessários para atender a população mundial. A gente escalou produção lá fora, esse kit, por exemplo, que a gente começou produzindo, a gente fazia 100 mil kits por semana, a gente está fazendo 10 milhões de kits por semana, só que essa venda ela acontece, a maioria, fora do ambiente de e-commerce. Então, a verdade é que assim, a atividade de e-commerce agora, nesse momento de pandemia, ela ficou um pouco diminuída, porque o volume de vendas relacionados ao coronavírus, que é o que de fato mais movimenta um todo, né, do nosso mercado nesse momento, ela está acontecendo mais no ambiente offline, mas, de novo, por questão de interação, porque não é uma venda que, um tanto quanto consultiva, né, e obviamente tem negociação, tem muita gente técnica envolvida, mas ao ponto, acho que janeiro e fevereiro, a gente viu um crescente aumento que está condizente com o ano passado, com o ano anterior, e a gente acha que, a minha crença pessoal, eu acho que o que vai acontecer depois é que essa escala de aceleração ela vai se acentuar, né? Porque a gente foi, como cidadão, como pessoa, a gente foi obrigado a comprar online, né? Então, quem nunca tinha feito compra no mercado online, tudo bem, você ainda pode ir no mercado, mas tem cidade que até isso estava regulando, então a pessoa foi obrigada a fazer a primeira compra dela online para coisa que era trivial. De novo, quando a gente olha segmentos, né, e maturidade de mercado, tem alguns que vão fazer essa adoção um pouco mais tardiamente, mas ela vai acontecer. Então, o que eu acredito é que a pandemia veio para acelerar algumas tendências e no que tange e-commerce, comercialização pela internet como um todo, o que a gente vai ver é que em 4, 5 meses a gente veria evolução que talvez demorasse vários anos para acontecer. Mas já era uma tendência, uma mega tendência, eu diria, evidente, né? Essa catalisação aí está acontecendo, né, em várias áreas de transformação digital. E aí, pegando o gancho dessa tendência, Nicolas, e com relação à comunicação digital, marketing digital também, como é que foi essa adoção de vocês? Teve um impacto mais claro aí com relação à pandemia? Talvez no mesmo tom que você responde do e-commerce, teve uma relação assim também para marketing, para as estratégias de comunicação digital? Teve, e eu diria que marketing digital talvez tenha sido até mais acentuado, mais rápido do que o e-commerce, né? Por quê? Porque à medida que você deixa de ter interação, tudo bem que o nosso universo, né, a gente já tinha muita interação digital, online com o nosso cliente, com o nosso público. Mas você pega empresas, né, acho que o mercado como um todo, quando você não tem loja física, você deu o exemplo da Magazine Luiza, a tua única maneira de interagir é digital. De novo, já era uma mega tendência. Você já consome mais conteúdo digitalmente, você interage com as empresas muito mais digitalmente do que há anos atrás. Acho que também foi uma coisa que foi acelerada, mas no nosso caso, o que a gente viu foi uma abertura do nosso cliente que, além de estar sujeito, né, a uma condição extrema e não previsível ou imponderável, ele também teve uma faceta desse ambiente ou desse momento, que foi a maior predisposição a conteúdo. Então, teve muita gente com a atividade encerrada queria se manter produtivo, queria se manter a par do que estava acontecendo. Existe a questão da televisão aberta, o streaming, Netflix, como que isso tudo acentuou, mas tecnicamente a gente também viu abertura para isso. E a gente teve que mudar o plano de marketing, que toda empresa teve que mudar o plano de marketing nesse momento, e a gente focou muito em levar conteúdo, obviamente sem custo, né, mas enriquecer a parte de conteúdo para o cliente, para o que ele tem interesse. E no primeiro momento, o interesse era sobre o coronavírus, né? Então, de novo, se tira quem está à frente ali, que está sabendo, a população, ainda existe muita dúvida, né, mas existe uma busca por conhecimento em relação a isso. Então, para dar um exemplo prático, a gente construiu em 2 semanas, o time construiu uma série de webinars sobre coronavírus. Ela era, obviamente, voltada para o nosso público-alvo, então ela ia desde a estrutura básica de um laboratório, e tinha muita gente montando o laboratório naquela época,
Então, assim, a quantidade de questionamento, de dúvida que surgiu durante e logo depois foi sem precedentes, passando pelo, né, uma escala aí, passando pela parte de extrair a amostra, muita gente não sabe como acontece, então você vai lá fazer um exame, como é que isso acontece, o teste em si, né, e o que representa, tipos de teste, depois de fazer um monitoreio disso, existem tecnologias, inclusive, bastante inovadoras para você fazer um monitoramento disso no âmbito científico, e a parte de desenvolvimento de vacina, né? Um pouco de onde a gente está, o que acontece, como é que isso se dá. Então, foi de longe a série de maior sucesso de webinar que a gente teve, não à toa, a gente falou do tema que todo mundo queria falar, mas a gente, por exemplo, já engatilhou uma nova série bem legal, inclusive, que fala de tecnologias disruptivas, né? Dentro desse âmbito de biotecnologia, que não necessariamente tem a ver com o coronavírus, e óbvio que esse boom também ele tende a decair, né, o interesse, então por isso a gente está falando de outras coisas, mas que a gente também acha que vai ter bastante aderência por parte dos clientes, porque ainda, embora algumas, né, por sorte, a gente está flexibilizando a quarentena, as coisas parecem, a gente está querendo voltar ao normal, mas a gente tem muita gente com ociosa, né, e querendo se tornar produtiva. Então, levar conhecimento, levar conteúdo nesse momento, como macro estratégia, foi onde a gente investiu, na verdade. Legal, cara. Bom, eu tinha uma última pergunta aqui, que é com relação ao planejamento. Você falou da mudança de planejamento, né, Nicolas? Você sentiu que a gente está tendo que fazer planejamentos de ciclo um pouco mais curtos do que a gente estava acostumado, cara? Falando aí do aquecimento, velocidade das mudanças na quarentena. Isso foi real para você também nas áreas que você lidera aí na empresa e tal? Teve que dar uma reduzida de ciclo, adaptação e mudança? Como é que foi? Total, né? Total. A gente viu que o planejamento, primeiro, o ciclo ele nem sempre atende à real dinâmica, né? E existe... muito óbvio que a maioria das empresas faz um planejamento anual, né? A gente não foge a isso. A gente faz, inclusive, um planejamento estratégico de mais anos, mas, claro, com um grau de incerteza maior. A gente se planeja muito para o ano, né? O que a gente já tinha que fazer, e é legal que a gente também acentuou a aplicação de metodologia ágil no nosso time, né? Já era uma tendência, de novo, a gente só acelerou isso, então, para tornar o time ágil, mas eu acho que são duas coisas. O ciclo, talvez a gente precise fazer isso um pouco mais rápido, né? Os ciclos mais curtos para mudar um pouco mais rápido. Agora, o grande ponto é a adaptação, né? Porque você pode também fazer uma coisa para um ciclo, uma empresa que, por exemplo, tivesse planejado só para 6 meses ou para um primeiro quarto aí do ano, mesmo esse ciclo rápido, ele teve que sofrer uma alteração magnada. E a gente deixou de fazer muita coisa e colocar, né, investir tempo e dinheiro em algumas coisas que não faziam sentido, né? Então, tudo que é promocional, por exemplo, não estava no momento de converter nada, né? O meu cliente que não é de coronavírus, ele está com atividade parada. Então, o que eu vou botar dinheiro, atenção, tempo na parte de conversão? É a hora do conteúdo, é a hora da pessoa consumir conteúdo e você aproxima a marca, ele vê valor na tua marca mesmo quando não está fazendo nenhuma transação, né, com a empresa. Então, você tem toda a razão, acho que os ciclos, talvez a gente estimule ciclos mais curtos, mas acho que mais importante ainda, e a metodologia ágil ajuda muito nisso, é você se adaptar a essas guinadas aí que às vezes você não controla, né? Bom, Rodrigão, vou passar o bastão para você aí, para a gente fazer um encerramento aí, agradecer, Nicolas, tua presença aí, aceitar o nosso convite, bater esse papo com a gente, trazer um pouco de informação, como tudo que você acabou de responder nessa última pergunta aí, né? Com relação a trazer conteúdo para essa hora, é exatamente a linha que a gente vem trabalhando também para discutir gestão, para discutir estratégia, porque a gente está precisando, né? Como o Rodrigo falou lá no começo, de positividade, de olhar quais são os caminhos, como a gente se adapta. É claro, naturalmente tem histórias que não são tão animadas assim, mas a gente vê que tem oportunidades que a gente consegue se adaptar para abraçar também, né? Isso aí, eu que agradeço. Valeu por vocês aí, estou à disposição. Obrigado e parabéns pelo trabalho aí. Maravilha, Nicolas. A 80/20 agradece de coração pela sua participação, seu aceite, por ter despendido do seu tempo, que é super ocupado, né? Você é um cara muito importante dentro da Thermo Fisher, globalmente, a gente sabe disso. Então, muito obrigado por ter participado conosco, compartilhado conosco suas experiências, né, suas vivências nesse momento. E é isso, queremos desejar para você muito sucesso, né, nesse ano aí que está... Já vamos entrar no segundo, já entramos no segundo semestre, né? Muita coisa para acontecer ainda. Pois é, passou rápido, talvez mais rápido do que normalmente. Eu que agradeço de novo, estou à disposição. Voou. Obrigado e fiquem seguros aí.
Beleza. Maravilha, maravilha, sensacional.